está com sua Bíblia aí, abra por favor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 47, quase no finalzinho de Gênesis. Aleluia. Isso. Tá fácil. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 47, a partir do versículo 13. Isso. Achou? Vamos ler aqui. A partir do versículo 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então, José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e de ovelhas, e de vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao nosso senhor que o dinheiro é acabado e o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Feche seus olhos só por um momento. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de ministrar a tua palavra, te agradeço pelo que tens colocado no meu coração. Pai, dirige, orienta-me naquilo que eu vou ministrar e fala ao coração de cada um, para que saiamos daqui fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Amém e graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos nossa passagem falando a respeito de José, e não preciso só recapitular rapidamente, mas todos aqui certamente já ouviram falar sobre José, que teve o sonho, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, teve o problema lá com a mulher do Potifar, se tornou prisioneiro, ficou lá na prisão, até que teve um sonho lá que revelou o sonho lá do padeiro e do copeiro. 2 anos se passaram e um dia o rei do Egito, o Faraó, ele teve um sonho que ninguém soube interpretar. E o padeiro, que tinha sido ajudado pelo José no passado, disse a Faraó: meu rei, tem um sujeito lá na prisão que ele interpreta sonhos. Ele é de Deus, ele interpreta sonhos. O Faraó mandou chamar o José, explicou o sonho. José
teve a revelação do sonho pela parte de Deus e disse: olha, o sonho que você sonhou é que 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, as 7 vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas, mas continuavam magras. Você também teve outro sonho de 7 espigas gordas, depois 7 espigas magras, e as espigas magras devoravam as espigas gordas e continuavam magras. E o que Deus me revelou é o seguinte: 7 anos de prosperidade haverá sobre a terra, depois 7 anos de escassez haverá sobre a terra. E, após revelar o sonho, ele ainda deu a solução para o faraó. Olha, seguinte, Deus manda dizer o seguinte para você: você deve constituir alguém sábio, alguém inteligente, alguém preparado para administrar esses 7 anos de prosperidade. Nos 7 anos de prosperidade, ele vai fazer com que 20% de tudo que for colhido, de toda essa prosperidade desses 7 anos, sejam recolhidos em celeiros, sejam guardados durante o ano da prosperidade, porque quando terminar os 7 anos da prosperidade e vierem 7 anos de escassez, você tenha suprimento para os 7 anos de escassez. Faraó viu aquela mensagem, recebeu aquilo, entendeu realmente que era de Deus e disse: então beleza, você vai ser o homem. Vou te promover de prisioneiro, de escravo, vou te promover para governador do Egito. Acima de você, só eu. Abaixo de você, todo o Egito, todos vão obedecer você. 7 anos, o José governou, ficou ali administrando como governador do Egito, fazendo com que 20% de tudo fosse colhido, toda a prosperidade, toda a mudança fosse recolhido em celeiros, e depois vieram os 7 anos da escassez. Aí teve outras passagens, falando lá dos irmãos de José, que vieram e reconciliou e trouxe a família, mas o que nós lemos nessa passagem foi que houve o tempo de prosperidade, 7 anos de prosperidade, e houve um tempo de escassez, 7 anos de escassez. E é aqui que eu quero que Deus colocou no meu coração para falar com você nessa noite, sobre esses 7 anos, tanto de prosperidade quanto de escassez, e atitudes que nós devemos tomar. E não é só se aplica na área material, financeira, mas se aplica a todas as áreas da nossa vida. A palavra, ela abrange todo o campo do nosso ser. A época em que o faraó prosperou, mais conquistou, não foi nos 7 anos de prosperidade. Conforme o texto que nós lemos, a época em que o rei do Egito mais prosperou foi no tempo da escassez. Foi nos 7 anos da escassez. Porque nos 7 anos da prosperidade, ele ajuntou, segundo a direção do José, 20%. 20% de tudo que se arrecadava estava abundante, estava na prosperidade, então pega 20% e guarda. Quando vem o tempo da escassez, o povo, naquela época era muito ligado à chuva, à agricultura, pecuária, veio o tempo da escassez, aí as pessoas, não tem comida, quem tem? Faraó, tem lá o guardado lá que ele guardou 20% durante 7 anos. O faraó tem, vamos lá, vamos comprar. Tinham dinheiro, gastaram todo o dinheiro comprando alimentos porque eles não tinham. E o faraó tinha guardado. O dinheiro deles acabou e os mantimentos do faraó continuavam lá. Então eles vieram, peraí, José, seguinte, a gente está passando fome e o dinheiro acabou. José, você tem aí, a gente não tem dinheiro para comprar.
o que a gente pode fazer? Beleza, dá o seu gado, me vende o seu gado, eu, como se fosse, em troca, em vez de dinheiro, vocês me dão o seu gado e eu dou alimento para vocês. Perfeito, deram lá todo o gado, ovelha, todos os animais que eles possuíam, foram trazendo, e José dando alimento. Os animais acabaram, do povo, dos agricultores, daquela população, e Faraó, os alimentos de Faraó continuavam lá, porque ele tinha guardado. Acabou tudo, vieram lá eles de novo, José, acabou o dinheiro, não temos mais animais, porque nós vendemos tudo para você, não resta mais nada. José, espera aí, a terra de vocês, das fazendas de vocês, as suas chácaras, os seus posses, vende elas em troca do alimento. Perfeito, José, melhor vender do que para morrer de fome. Assim, como nós lemos aqui no versículo 20, assim José comprou toda a terra do Egito, Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. O verdadeiro ganho do Faraó veio no tempo da escassez. O tempo da escassez, o tempo da dificuldade, para aquele que é dirigido, que é guiado por Deus, é o tempo de nós crescermos. É o tempo de nós prosperarmos. É o tempo de nós alcançarmos novos patamares, novas dimensões, nossas alturas. Enquanto todo mundo está passando por dificuldade, está passando por problema, aquele que é dirigido por Deus, esse está crescendo, esse está prosperando. E antes de entrar na parte espiritual, só que é mais fácil de exemplificar, vamos ficar na parte material. A pessoa tem lá, vem um momento da dificuldade, um momento de escassez. O que a pessoa faz? Está lá desempregado ou está com algum problema? Ela fala assim, peraí, eu tenho que dar um jeito, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer do meu carro, eu estou com um carro, mas ele gasta muito, tenho que vender esse carro, eu tenho 2 carros, tenho o meu carro, o carro da minha esposa, eu vou vender um, tenho que pagar imposto e tudo mais, eu prefiro vender esse carro. Ele vai lá na agência, meu carro está valendo, sei lá, não tenho carro, então... 45. Meu carro vale 45 mil. Chega lá na agência, todo lá, quero vender meu carro, 45, está difícil, o pessoal não está comprando carro, dificuldade. 45, 40. Não aparece ninguém para comprar. 35, aparece um lá, eu tenho 30 mil, 25. O quê? 25? Não, quase metade, não. Pago à vista. Não. A pessoa está precisando, tá bom, eu vendo. Porque precisa do dinheiro, está necessitado, está precisando. Foi o que nós vimos aqui com esse povo. Você acha que eles queriam vender os animais deles? Não, mas a gente está passando fome, nós estamos morrendo. Os animais de vocês, não, mas se a gente vender, a gente vai ficar com o quê? Tá bom. A gente vende. E depois venderam a terra, venderam tudo. Mesma coisa, vendeu o carro. Eu mesmo, teve uma época na minha vida, já faz bastante tempo, um irmão, um amigo meu, também é pastor, ele ligou para mim um certo dia, eu falei para ele que eu queria comprar um notebook, trocar de computador, queria comprar um notebook, o meu já estava velhinho, queria um melhor. Do nada ele me ligou e falou, mandou lá uma mensagem para mim falando o seguinte, tem um amigo meu aqui, apareceu com o notebook dele, está precisando vender, está precisando de dinheiro, se você tiver, só que ele precisa do dinheiro à vista, se você tiver R$600, ele é seu. Na época, o notebook devia valer uns
R$ 1.200 ou mais. Mas estou chutando 1.200 porque era usado tudo mais, R$ 1.200. Eu falei, olha, eu tenho 400 agora, te transfiro na conta e 200 eu passo para você depois. Ele falou, não, pode deixar que eu vejo com ele, eu fecho aqui. Comprei um notebook por uma oportunidade, porque eu tinha o dinheiro na conta, pela metade do preço. Por quê? Mas por quê? Porque aquela pessoa estava precisando vender. Estava no momento da escassez para ele e eu estava no momento da prosperidade, eu tinha guardado. Está dando para entender o princípio? Muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Principalmente nós brasileiros, porque tem alguns povos que têm uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Nós estamos em 2019. Há 100 anos atrás, 1919, a Europa estava em guerra. Primeira Guerra Mundial, 1917. Começou a Primeira Guerra Mundial. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Itália devastada, Alemanha devastada, Inglaterra devastada por conta da guerra. Japão devastado, onde caíram as duas bombas. Coreia, depois, Guerra da Coreia, a divisão das duas Coreias. Vai ver como estão esses países hoje. Lá em cima. Mentalidade diferente, irmãos. Eles passaram por um momento de escassez e se levantaram. Esse tempo que nós estamos aí, dessa época, desse período, o Brasil não teve nenhuma guerra, irmão. Não teve nenhuma guerra aqui. Mal o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e olhe lá. Foi mais como convidado, foi mais para assistir do que para guerrear. E olha como nós estamos. Esses países estavam arrasados. Vou citar dois nomes aqui, que talvez vocês não tenham ouvido. Um com certeza vocês já ouviram. De duas pessoas que chegaram nesse país, literalmente com a mão na frente e outra atrás. Uma delas chama-se Samuel Klein. Você pode depois jogar na internet e ver. Chegou aqui no Brasil, fugindo da guerra. Se eu não me engano, ele era órfão, seus pais morreram na guerra. Veio para cá, para o Brasil, ele era uma criança, de favor, refugiado. E esse homem, essa criança, começou a trabalhar, se esforçar e prosperou. Resumindo a história, para não entrar muito no caso, ele foi o fundador das Casas Bahia. Foi ele que fundou as Casas Bahia. E eu não vou nem pedir para você levantar a mão quem já comprou alguma coisa nas Casas Bahia, não precisa. Esse homem que chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, ficou muito rico. Hoje as Casas Bahia, a família dele já vendeu, hoje ele já faleceu, há uns 20 anos atrás, a família deles vendeu não pertence mais às Casas Bahia, já é de outro grupo, mas ele prosperou. Nesse país, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, se tornou um homem muito rico. O outro, que também chegou aqui, pobre, não sei se na mesma situação, mas mais ou menos na mesma situação, Senor Abravanel, a quem eu tive o prazer, eu deixei que ele usasse meu nome, então ele usa o nome de Silvio Santos, eu deixei ele usar. O nome dele realmente é Senor Abravanel, então não precisa falar quem é Silvio Santos, você sabe. Mas ele começou do nada, do zero. Começou como marreteiro, em feira, trocando o disco. E chegou onde chegou. Primeiro, então eu estou falando aqui da parte física para depois entrar na parte espiritual. Mas só para você ter uma noção. Irmão, tempo de escassez não é desculpa para a gente ficar reclamando, chorando. Não, irmão. Se nós temos a direção de Deus, nós podemos prosperar até mesmo no tempo da escassez. Escassez é para quem não tem a direção de Deus. Escassez é para quem não busca em Deus a orientação sobre o que tem que fazer.
Se você buscar a direção, a orientação de Deus, Deus vai te prosperar, Deus vai te dirigir, Deus vai te guiar. Estamos saindo de uma época, de um período, qualquer um que prestar um pouco de mais atenção, claro que está devagar, mas já estivemos pior há 2 anos atrás do que estamos hoje, na economia do nosso país. Ainda há muito desemprego, ainda há muitas pessoas ainda tentando se recolocar no mercado, muitas pessoas endividadas, mas o nosso país está melhorando aos poucos, o nosso país está voltando ao ritmo, voltando a crescer economicamente. Já não está tão difícil, continua difícil, mas já não está tão difícil arrumar um emprego ou melhorar de salário. Pessoas já não estão com tanto medo de perder o emprego, como estava algum tempo atrás. Já estão pensando, pessoas que antes assim, que morriam de medo de comprar qualquer coisa, já estão se aventurando. Não, agora sim, eu posso comprar lá trocar isso, trocar aquilo. Voltando a sonhar, voltando a planejar. Ou seja, aos pouquinhos estamos voltando para o período da prosperidade. O que o José orientou o faraó a fazer no tempo da prosperidade? 20% ajunta. 20% você guarda. 20% você poupa. Não estou dizendo que essa seja a direção para você, não estou querendo colocar regra aqui. Mas pede a direção de Deus. Nós, brasileiros, temos um mau hábito de achar que dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro não foi feito para gastar, irmão. Dinheiro foi feito para se usar. É diferente de gastar. Usar é diferente de gastar. Quando você gasta, aquilo acaba. Por exemplo, o pneu do carro. Você roda, dá lá umas fritadas, dá lá umas... Quando você vai ver, o pneu está careca. Ele está gasto. Aí você tem que o quê? Acabou, tem que comprar outro. Dinheiro não foi feito para se gastar, foi feito para se usar. E eu prefiro usar o termo usar do que investir, para não dar uma conotação de colocar em banco. Não, você tem que saber como que você vai estar pegando esse dinheiro, o que você vai estar fazendo com esse dinheiro. Porque muita gente pega o dinheiro, e só para dar aqui um exemplo, ele pega, eu estou com um iPhone 5, não, mas eu quero um iPhone, não sei mais qual número que está hoje, é 10, né? Eu estou com um iPhone 5, eu quero ir para um iPhone 10, um iPhone 7, 9, 11, 14, 15. E o que está melhorando essa troca? Além de você falar, olha, celular novo. Você pode fazer com o mesmo celular de baratinho. Diferente se você investir em algo que realmente vai ter algum retorno para você. Aplicar em algo que vai ter algum retorno para você. Não estou dizendo que você não possa usar o seu dinheiro, que você não deva buscar coisas melhores, mas saber o que você está fazendo com aquilo. Vai melhorar em que a sua vida, onde você está colocando o seu dinheiro? Eu vou investir numa academia. Mas é para você melhorar o seu condicionamento físico, melhorar a sua saúde? Ótimo! Vai ter mais energia, mais coisa? Ótimo! Vou trocar de carro. Esse carro ele vai ser o quê? Vai ser mais confortável? Vai dar para levar a sua família com mais conforto? Ótimo! Você não está gastando, você está usando. É diferente. Diferente daquela pessoa que parece que acha que é rico e sai jogando dinheiro fora, gastando com tudo, sei lá mais o quê, querendo aparecer. E não importa que ela aumente de salário, estava ganhando 2.000, foi para 3.000, mas continua. E agora, sobrou dinheiro? Não sobrou. Porque quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Ela não usa, ela gasta. Parece que tem uma alergia na mão, que coloca dinheiro aqui e começa a coçar. Minha mão está coçando. E não sei agora, mas quando eu era jovem, isso há muito tempo atrás, a gente costumava dizer que português era tudo pão duro, que judeu era tudo pão duro,
que turco, árabe, é tudo pão duro, é tudo mão de vaca, é tudo isso e aquilo. Eu cresci com essa mentalidade. Até que eu cheguei a um ponto que eu parei e vi, peraí, esse povo não é... Quando eu fui ter contato com essas pessoas, eu fui ver que não era nada disso não. As pessoas vinham de Portugal, muitos vieram nessa época do pós-guerra, chegaram aqui com nada, chegaram como empregados, chegaram aqui buscando emprego, e depois de algum tempo, já eram patrão. Estavam dando emprego para quem? Para brasileiro. Chegaram nesse país à procura de emprego. Daqui a algum tempo já estava dando emprego. Se a gente não muda a mentalidade, daqui a pouco a gente vai estar procurando emprego na loja de um haitiano, de um queniano, que eles estão vindo, de um venezuelano, que estão vindo aqui para o Brasil refugiados, fugindo de situações difíceis no país deles, e daqui a pouco eles estão crescendo e a gente do mesmo jeito, por causa da nossa mentalidade, não por causa deles. Mudar a nossa mentalidade, porque você vai ver essas pessoas, eles sabem lidar com dinheiro, sabem entender essa questão de abundância e escassez, coisa que nós não sabemos. E às vezes a gente fica falando sobre, porque Deus abençoa, Deus prospera, prospera. Sou crente há pelo menos, 2019, vou fazer 18 anos de cristão. Nessa época, desde que eu me converti, aprendi a respeito do dízimo, nunca me me fez falta dar o dízimo. Nunca tive, assim, o dízimo, nunca passei por essa coisa de, esse mês porque eu tive que dar o dízimo, faltou em casa, não. Nunca tive problema com isso. Porque sei que dízimo é do Senhor, que a bênção é do Senhor, prosperidade é dom de Deus. Mas não é só isso. Eu tenho que saber reconhecer as oportunidades que Deus coloca na minha vida. Eu vou citar aqui, não vou buscar aqui no texto, mas vou citar aqui de cabeça. Jesus estava pregando para uma multidão, aí ele virou para os seus discípulos e falou, vamos alimentar o povo. Vamos dar comida para o povo. Não, peraí, Jesus. Tem muita gente aqui. Onde a gente vai comprar pão para esse povo? Manda todo mundo se assentar. O que vocês têm aí? 5 pães, 3 peixinhos. Beleza, traz aí. Deu graças, partiu os pães, colocou na mão dos discípulos e falou, vai, alimenta o povo. Os discípulos saíram pegando o pão e distribuindo para aquela multidão. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Todos comeram, o pão não acabou, o peixe não acabou, todos se fartaram, todos estavam bem satisfeitos. Quando todo mundo estava saciado pela multiplicação dos pães e peixes, o que Jesus disse? Juntai tudo o que sobrou para que nada se perca. E levantaram, são 2 multiplicações, numa levantaram 12, na outra levantaram 7 cestos cheios de pães e peixes. A gente foca muito na multiplicação dos pães. E nosso Deus, Ele é Deus de multiplicação. Ele pega o que você tem, os seus 5 pães e 3 peixinhos, e multiplica para resolver todos os seus problemas financeiros. Mas nós não podemos se esquecer que no final Ele disse, juntai tudo que sobrou para que nada se perca. Nosso Deus é um Deus de prosperidade, mas não é um Deus de desperdício. Por que você acha que Jesus se preocupou se Ele que multiplicou aquele pão? Não, deixa aí. Não, Ele não quer que nada se perca. Às vezes Deus não coloca as coisas na minha mão, porque Ele sabe que eu ainda tenho uma mentalidade de desperdício. Eu ainda tenho uma mentalidade de querer gastar tudo, de não querer saber usar aquilo que Deus está colocando na minha mão. Deus coloca coisas na sua mão, mas você tem que ter a responsabilidade de saber como é que você vai usar isso, irmão. Você quer ser abençoado por Deus? Ele quer te abençoar. Mas só que você tem que saber como é que você vai ser abençoado.
Se é para ficar como o ímpio aí, querendo se exibir. Não vou nem citar aqui o que o ímpio faz, mas que gosta de se mostrar isso e aquilo, porque não tem direção de Deus, irmão. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem que ter a direção de Deus. Saber que o que Ele coloca na sua mão, sim, é para você usufruir, mas também é para ser bênção na vida de outras pessoas. O que aconteceu com aqueles 12 cestos, aqueles 7 cestos? Certamente foram para quem ainda estava com fome e não estava ali. Não foi jogado fora. Foi para saciar a fome de outros. Não é para desperdício. Deus quer fazer você prosperar, seja no tempo da prosperidade, seja no tempo da escassez. A parte espiritual que eu queria dizer dessa mensagem. Irmãos, há períodos, para tirar um pouco aqui da parte financeira, mas se aplica e tome isso para a sua vida financeira, entenda o que você ouviu aqui nessa noite, mas agora pulando para o lado espiritual. Há épocas na nossa vida em que nós estamos em uma prosperidade espiritual. Como assim? É uma época que parece que Deus se engraçou com você. Você abre a Bíblia e você lê um texto, você lê uma passagem ali, a sua mente se abre e você entende aquela passagem e Deus fala no seu coração e você já... Aí você depois, você ouve uma pessoa citando uma mensagem, você puxa vida, que mensagem, olha... E ouve um louvor e Deus fala com você através do louvor, através de uma mensagem, através do seu momento de oração, e você sente aquela presença de Deus. É o tempo da prosperidade espiritual. E o mesmo princípio, semelhante, Deus está te dando ali, naquele momento, não só para aquele momento que você está vivendo, aquele seu momento da vida, mas Deus está dando ali uma parte que é para ser armazenada. Você vem ao culto e ouve uma palavra, uma pregação, ou através do Marquinhos, o Ronaldo, eu, Dai, Carol, e aquela palavra, e outros, que Deus quer usar muitos aqui, amém? Glória a Deus. E de repente é uma palavra que não diz aquele seu momento específico. É uma palavra de cura, mas você não está doente. Mas aquela palavra fala no seu coração. É para você colocar no celeiro, irmão. Para você colocar lá no celeiro, para você guardar. E uma palavra que fala sobre o momento da luta, da dificuldade, no dia mal, que você fazer quando o mundo cai ao seu redor. Mas você está bem naquele momento. Não, você está tudo bem com a minha vida. Aquela palavra para você guardar no seu celeiro. Celeiro aqui, ó, do coração. Porque tem umas que entra pelo ouvido e sai pelo outro, irmão. Não, você tem que guardar. Oh, glória a Deus. Essa palavra, mas que palavra poderosa. Não se diz ao meu respeito hoje, mas está guardado. Porque Deus sabe que vai vir um tempo de escassez, seja a sua escassez, em que você vai precisar usar essa palavra, o que você aprendeu nesse dia, ou a escassez na vida de alguém. Que você vai ouvir aquela palavra e vai encontrar com alguém que está passando exatamente naquela situação que precisa ouvir aquilo. E aí Deus vai usar você. Aí Deus vai usar você naquela hora para ajudar aquela pessoa. Ou quando vem um momento difícil na sua vida e você vai pensar, não, mas espera aí. Aí Deus vai te fazer lembrar porque aquela palavra está no seu coração, você guardou no seu coração. Não, mas lembro daquela vez e realmente, vai acontecer comigo. Não, eu creio. Estou passando por esse momento, por essa dificuldade, não sei por causa disso, mas eu já sei o que fazer. Eu já sei como eu tenho que me portar. Eu sei como agir. Há pessoas, irmãos, que agem na vida espiritual assim como agem na vida financeira. Na base do gastar. É aquela pessoa, e não estou querendo jogar indireta para ninguém, nem que está aqui, nem que não esteja. Estou só pregando a palavra de Deus, uma verdade que é para todos nós.
Mas há pessoas que acham que igreja é igual dentista. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui ao dentista. Deve ter sido há uns 2 anos ou 3 anos atrás. E sabe quando eu vou voltar no dentista? Quando o meu dente doer de novo. Que a última vez que eu fui no dentista foi quando o meu dente quebrou, eu tive que ir lá. Tem gente que acha que a igreja, que Deus é a mesma coisa. Só querem buscar quando o calo aperta, quando a situação está difícil. E claro, quando essa pessoa busca a Deus, ela encontra. Ela encontra. Porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Mas não precisa ser assim, irmão. Bom você estar sempre na presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa para aprender no seu santo templo. Constantemente eu quero aprender mais de Deus. Quero receber mais direção, mais instrução de Deus. Para quando vier o problema, quando vier o dia mau, eu já estou preparado. O Davi era um jovem que, eu entendo pela palavra de Deus, que Davi era um jovem que meditava na palavra de Deus. Eu imagino ele cuidando das ovelhas e meditando, e cuidando daquelas ovelhas, ele pensando no seu relacionamento com Deus e dizendo: o Senhor é o meu pastor, assim como eu sou pastor dessas ovelhas. E assim como eu não deixo nada faltar para essas ovelhas, nada me faltará. Eu guio essas ovelhas pelos verdes pastos, as águas verdejantes, e assim o Senhor me guia. Eu imagino o Davi assim. Quando veio um dia de escassez para todos os soldados de Israel, quando o gigante Golias apareceu desafiando, e ninguém queria enfrentar, nem o Saul queria enfrentar o gigante, eles estavam num tempo de escassez, porque não tinham buscado a Deus, não tinham uma comunhão com Deus. Foi o tempo da abundância para o Davi. Davi chegou e falou: opa, o que esse gigante quer aí? Por que está afrontando o exército do Deus vivo? Espera aí, o que vai acontecer com quem lutar com o gigante? O rei vai encher de bênção. Vai dar filha, vai dar isso, vai livrar de imposto. Opa, sou eu vou. É tempo de escassez para todo o resto. Para mim é o tempo da abundância. Mas por quê? O Davi estava preparado. Chegou o gigante afrontou Davi. Que brincadeira é essa? Sou eu por acaso um cão para vocês mandarem um menino com um pedaço de pau? Eu vou cortar você, vou jogar sua carne aos corvos, às aves do céu. O Davi olhou para ele e disse: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos te entregará nas minhas mãos. Você acha que ele pensou isso naquela hora? Você acha que aquilo veio naquele momento? Ou você acha que aquilo já estava guardado no depósito dele? Já estava guardado no celeiro espiritual dele, já estava guardado no coração dele aquela confiança de que quando aparecesse um desafio, um perigo, um mal, Deus estaria com ele. Veio o tempo da escassez para o Saul e para o exército. Para o Davi, aquilo foi a oportunidade de crescer. E ali começou a história do Davi. Espero que você entenda isso, reflita. Toda a mensagem que você ouve, você deve pensar, refletir, meditar, pedir que Deus abra o seu entendimento, o seu coração. Porque mais Ele tem para falar para você, e sempre vai ter mais para ministrar o seu coração. Tá, então antes de encerrar, antes de passar o microfone, eu gosto de citar isso aqui. E se eu vou citar é porque alguém vai pegar. O Deus dá dons
distribui dons segundo, o Espírito Santo distribui seus dons segundo a sua vontade, segundo a vontade dele. Ele que dá, capacita. A uns ele dá o dom de discernimento, de espírito, a outros dá o dom de cura, dá o dom de profecia, dá diferentes dons. Um dos dons, e apesar de ter experimentado já ter sido usado, de orar e ver pessoas sendo curadas, e de ter poder falar, digamos, palavra inspirada, seria mais ou menos uma palavra profética na vida de pessoas, o dom que Deus tem colocado na minha vida é o dom da palavra do conhecimento, que é a pregação, que é pregar, como fez aqui. E o Ronaldo, quando eu cheguei, a gente já tinha combinado, que eu pedi para ele que quando fosse para me pregar, que ele não me avisasse com antecedência, porque é um particular que eu tenho com Deus, de confiar que Deus vai dar a mensagem. E a gente até brincou, né? Que eu falei assim, você gosta de ser pego de surpresa? Eu falei, eu nunca sou pego de surpresa. Aí o Ronaldo até brincou, falou assim, é bom ter um obreiro, é sempre bom ser um obreiro aprovado, né? Aí eu brinquei de novo, falei assim, não, ou ser alguém que joga toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Porque, desculpa, é o dom que Deus colocou na minha mão. Dizer que eu tenho o dom de cura, que eu coloco a mão nas pessoas, são curadas, não posso orar pela pessoa, a pessoa ser curada, mas não é um dom que tem na minha vida. Ou aquela pessoa que é usada por Deus para dar uma palavra de conhecimento, de revelação na vida de uma pessoa, uma profecia. Eu não tenho esse dom. O que eu tenho, o dom é esse. E glória a Deus, que Deus tem concedido esse dom na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que Deus colocou na minha, não tem nada a ver aqui com a mensagem, é um adendo da mensagem, é que você tem que buscar, e até meio participando da mensagem, o dom que Deus tem colocado na sua vida. Ouse crer, irmãos. Ouse acreditar. Se é o dom de intercessão, que é talvez um dos mais importantes na igreja, interceda. Deus coloca pessoas por quem você deve orar, e ninguém fica sabendo, mas a tua oração faz diferença. Deus coloca pessoas na tua vida para você interceder por elas. Se é um dom de palavra, de profética, e sente que é de Deus mesmo, vai lá e fala. Me interessa que é no meio do supermercado, no ponto de ônibus. Sentiu de falar algo para a pessoa, vai lá e fala. Eu já recebi palavras mais ou menos assim, e eram de Deus. E era um homem de Deus e uma mulher de Deus, e não sabia nada da minha vida. É o dom de cura. Deus me usa para orar pelas pessoas serem curadas. E ore com fé, ore confiante que aquela pessoa vai ser curada. E se tiver alguém aí com dom, o Tony até se oferece aí como quiser aí, oração de cura aí, ele vai ficar até contente, muito contente. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus usar no seu dom. Seja ele qual for. Você vai saber. Eu sempre gosto de contar, já vou entregar o microfone, calma. Primeira vez que eu estive ali na Paz e Vida, lá, o pastor Gilmar Santos estava pregando, eu fui lá com o Maurício, o Ronaldo sabe quem é. Fui na igreja, eu sentei, tinha acabado de me converter, um mês de convertido, eu sentei lá no fundo, vi o pastor lá, quando subiu lá, o pastor Gilmar, não conhecia ele, não conhecia ninguém. E Deus colocou no meu coração, quando ele começou, eu estava lá, nem sei se tinha começado a pregar ou se estava orando ainda. Deus colocou no meu coração, um dia você vai estar ali, pregando a palavra. Eu tinha acabado de me converter, nem tinha lido a Bíblia ainda. Mas Deus falou aquilo comigo, e depois de um tempo se cumpriu isso na minha vida. Que Deus tem colocado no seu coração, irmão, não olha para você não, olha para Deus. Não olha para a sua incapacidade. Deus tem um chamado na sua vida. Deus quer te usar, irmão. Não interessa quem você é. O importante é quem Ele é. Deus quer te usar. O que Deus tem colocado no seu coração, creia, não é da tua cabeça. É Deus falando com você.
Não olha para o seu tamanho, para quem você é. Não, olha para Deus e creia. Creia que Ele vai te usar. Eu estou enrolando aqui. Pode até vir aqui, ô Ronaldo, já para pegar o microfone, que eu vou falar e vou sair correndo. Mas você tem que acreditar no que Deus tem colocado na sua vida. Eu vejo a Carol, ela ama louvar a Deus. Ela ama adorar a Deus. Mas não só louvar a Deus, acredita que Deus também vai te dar, tem te dado a inspiração para compor. Para você compor os louvores para Deus. Acredita, porque não é você, é Ele que quer. E é Ele que vai dar. Amém? Ai, ai, ai. E aí, Carol? Vai? Estava hoje, antes de começarmos a ensaiar, o Silvio nem tinha chegado. E eu nem tinha falado para ele ainda que era ele que ia ministrar. E a Carol estava me mostrando uma canção que ela fez, que Deus deu para ela. Não foi, Carol? Tem duas, né? Uma já pronta, toda já com melodia e tudo. E outra que ela disse assim, Rony, eu nem sei o nome ainda. Silvio, aquele que Deus dá para a gente, não tem como a gente correr. Amém? Eu sou muito feliz pela vida dos pastores aqui da igreja, tanto do Silvio como a do Marquinhos, e eu recebo tudo aquilo que eles ministram aqui, recebo mesmo, de Deus, a palavra que sai da boca desses dois homens, que vêm aqui falar do amor de Deus, são dois homens completamente, que amam a obra, que amam a palavra, né? E eu fico muito feliz todas as vezes que eu sento ali para ouvi-los. E aquilo que Deus coloca no coração, eu lembro que eu apenas tocava na igreja, e eu nunca esqueci uma vez, o pastor Gilmar, o preto, que tinha o branco e o preto, né? Um bem preto mesmo, que era o pastor Gilmar. Ele gostava de ser chamado de negão, preto. Eu falei, eu sou preto, não me chama de neguinho, moreninho, não sou moreninho, eu sou preto. Eu falei, beleza, negão. E um dia eu estava tocando, e ele chegou perto de mim e ele falou, você tem mais. Eu falei, não. Ele falou, tem sim. E Deus vai te mostrar. Deus vai te... Eu falei, não vem com esse papo de ser pastor não, que não cola não, irmão. Sai fora. Não tem para onde. Deus coloca no nosso caminho, e mediante tudo aquilo que nós ouvimos, que você possa aprender a entender o tempo que você está vivendo. E eu acredito que todos nós já passamos tempo de escassez, sim ou não? Em alguma área da nossa vida nós já passamos tempo de escassez. Assim como nós passamos sim tempos de abundância. Teve algum momento da nossa vida que a gente olhou assim e falou, será que tudo isso está acontecendo? E às vezes a gente não sabe lidar com isso, então pegue essa palavra que foi ministrada hoje ao seu coração, independente do tempo que você está vivendo, e tente aplicar. Eu costumo dizer aqui, sempre na igreja, que a gente tem que sair da teoria da Bíblia e viver a prática daquilo que ela quer realizar na nossa vida. Senão a gente vai ler, nos construir de pessoas teóricas, mas a vivência mesmo não vai ter diferença. Aqui, esse livro, irmão, foi escrito, feito por homens comuns. O único aqui que foi diferenciado de todos foi um homem chamado Jesus Cristo.
Os outros, todos foram homens, carne, sangue, sujeitos às mesmas coisas que nós passamos. Mulheres também que foram referenciais nas suas épocas. E o que a Bíblia quer nos ensinar? Quer dizer assim, olha, assim como nós vivemos, vocês também podem viver o sobrenatural de Deus. Entre na dimensão daquilo que Deus quer realizar. Se você ouve hoje uma palavra que fala que você tem que ser prudente, aplique isso na sua vida. Senão, a gente vai encher linguiça na igreja. Não vai adiantar nada você, por exemplo, mulher, seja virtuosa, você chegar na sua casa e brigar com seu marido. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, marido, a mulher tentar instruir você e você ser também prudente e você chegar em casa ser um cavalo. Não vai adiantar nada. Tem que aplicar essas coisas no cotidiano, na vida, nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas que vão construir aquilo que nós realmente vamos nos tornar. Se não, esquece, a gente vai querer viver o espiritual, vai querer viver aquela vibe toda, mas o pequeno, o simples, a gente não vai estar vivendo, e aí não vai adiantar nada. Não adianta nada a gente cantar aqui, a gente se arrepiar e tal, aí a gente chega ali fora, a gente vira o mudando de sempre. Não pode, não deve. É simples? Não é. Mas a gente tem que tentar, porque o Espírito Santo sempre vai levantar homens, mulheres, pessoas, louvores, canções, vai usar um cachorro, um gato, um passarinho, uma flor, sei lá o que seja, para poder dar um estalo na sua vida e dizer: ei, acorda, cara, vive o meu melhor. E está aqui hoje uma palavra dizendo assim: escassez e abundância. Aprenda a viver esses dois tempos na vida. E eu gostaria de orar agora com vocês.